Ok, olá. Então, pessoal, a gente vai corrigir agora a lição de casa que eu passei na semana passada, na aula passada, né? Que foi na outra semana. Então, nós estávamos falando sobre a atmosfera e essa primeira parte falou dos gases que compunham a atmosfera que está ao nosso redor e também das camadas da nossa atmosfera até finalmente nós sairmos e deixarmos o nosso planeta. Então, desde o começo do ano, a gente começou a nossa aula falando do centro da Terra e fomos saindo até chegarmos na última camada da atmosfera no espaço sideral. Então, o legal dessa lição é que ela vai ajudar você a ter muita informação útil, a relembrar, tá bom? Então, vamos corrigir com carinho aqui, com atenção, ó. Primeira questão era: complete o gráfico com gases que compõem a atmosfera. Então, a gente falou que a maior parte da nossa atmosfera é composta de um gás que não tem muita relevância para a nossa respiração, para o nosso dia a dia aqui, da nossa vida. Mas 78% então da nossa atmosfera era formada de nitrogênios, tá bom? Então, você vai ver material arredondando para 80%. E aí, 21% é aquilo lá que a gente precisa, essencial e importante, que é o nosso oxigênio, importante para nossa respiração. E 1% aqui estaria feito então de gás carbônico, gás argônio e outros gases. De novo, gente, quando eu falo nitrogênio e oxigênio, eu quero dizer gás nitrogênio, gás oxigênio, tá bom? Então, o número 2 agora fala um pouquinho sobre a importância desses gases aí, ó. Associa os gases da esquerda com as funções que apresentam para a manutenção da vida no planeta. Qual que é a relação desses gases com a gente? Tá bom? Então, olha só, esse daqui, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Vários gases que talvez você nunca tenha ouvido falar. Estão pouco presentes na atmosfera e têm como característica a difícil reação com outros elementos. São utilizados pelo homem para funcionamento de equipamentos como máquinas fotográficas, letreiros luminosos, balões de ar quente, né, de ar, entre outros. Então, qual desses daqui? O nitrogênio é que é pouco presente? Não, né? Não é nem o oxigênio. Então, a resposta correta eram os gases nobres. Se você for na tabela periódica, nós não estudamos ainda, mas é uma coisa relativamente famosa na química. A tabela periódica tem lá nas suas últimas linhas lá os gases nobres, que são muito importantes. Então, vamos ver o 2. Importante para a manutenção na vida dos vegetais, que durante a fotossíntese absorvem esse gás, junto com a luz e produzem glicose e energia. Gente, qual que é o gás que é importante na fotossíntese? O gás carbônico, então a letra C, que é o CO2, que a gente põe para fora quando expira e as plantas usam para fazer seu próprio alimento. Olha o 3. Componentes cuja presença não é necessariamente natural e que pode variar com a localidade. Do que está aqui, gente? O que não é parte do ar? O que está de extra? A letra E. Engraçado que quando esse tarefário foi proposto, mas quando a gente fala de micro-organismos, a gente tem aí o vírus que está no ar, né? Nos forçando a estar em casa. Ou seja, ele não é parte natural da atmosfera, mas ele está aí, né? Com as pessoas que estão contaminadas e ele consegue se movimentar pelo ar até uma distância curta, mas consegue. Esse outro elemento aqui faz parte da composição das proteínas dos seres vivos. É o nitrogênio. Pessoal, lembra que não é o gás nitrogênio que compõe as proteínas. Até lembra que eu falei, até o próprio DNA vai ter nitrogênio. É nitrogênio um elemento químico, tá? O N. Aí, o gás na atmosfera está como N2. Nós temos bactérias especiais em algumas plantas que estão no solo que pegam o nitrogênio do ar, convertem eles em nutrientes disponíveis para o solo, que as plantas pegam e a gente pega da nossa alimentação. E o número 5 é o elemento mais importante para a manutenção da vida e do homem e dos animais, por causa da respiração. Então, a palavra-chave aqui é respiração. Opa! Letra B, oxigênio. Vamos aqui para a resposta do número 3. Por que quanto maior a altitude da cidade, mais difícil fica para respirar quando o morador da praia visita? Pessoal, vamos lembrar, eu estou aqui embaixo, eu estou aqui em Santos e vou subir aqui para São Bernardo, São Caetano. Quando eu subo, eu tinha uma camada de ar muito grande em cima de mim.
ou seja, eu tenho mais oxigênio. Lembra que a gente falou, a maior parte dos nossos gases estão aqui na troposfera, na primeira camada. Quando eu subo, eu passo a ter menos ar. De São Bernardo, de Santos para São Bernardo, a diferença é pouca. Pensa quem sai lá do nível do mar e vai participar de uma partida de futebol lá no alto, na Bolívia, né, no Peru, naquelas cidades cujas capitais são bem no alto. Aí sim, lá o ar, ele é o que a gente chama de rarefeito, tem pouco. Então, é essa a resposta aqui, ó. Então, em grandes altitudes, há menos gás oxigênio disponível, pois o ar fica mais rarefeito. Para as pessoas que não estão habituadas, isso dificulta respirar. Tem literalmente menos oxigênio para respirar. E a vida toda eu respirei com muito oxigênio disponível, de repente eu vou para um lugar que tem menos. As pessoas que moram nesses lugares, elas têm mais hemácias, mais células vermelhas para carregar oxigênio, tá bom? Agora, se aqui esses dois exercícios falavam das camadas. Escreva o nome das camadas, então vamos de baixo para cima. Nós estamos aqui e habitamos a troposfera, a camada que vem logo depois daquela que o cara tinha saltado de paraquedas era a estratosfera. Depois vinha uma camada não muito extensa, mas é uma das últimas camadas onde a gente passa a ter muitos gases todos misturados, que era a mesosfera. Lembra que aqui é onde acontece a queima dos meteoros, tá vendo? Tem até o desenho. Porque aqui o ar ainda é denso, mas aqui o ar já tem bem pouco, é bem rarefeito. Porém, e aqui a mesosfera é muito fria, que ela ainda tem esse efeito. Porém, a camada seguinte, quando você encontra partículas de ar, ela está quente, as moléculas, que é a termosfera. Então, a termosfera seria assim: se eu encostar nas partículas de ar, lá é muito quente mesmo. E a última camada, que para alguns nem é considerada camada, é a exosfera, que você já tem pouquinho ar, tá saindo. Nem vou dar muito spoiler, porque a resposta é justamente a camada seguinte, ó. O exercício seguinte. Então, aqui eu tenho que ler a descrição de uma camada e ver qual é o nome da camada que se encaixa nessa descrição. Então, camada onde encontra-se o gás ozônio. Lembra, responsável pela proteção dos raios violetas, pode chegar até 50 quilômetros de altura, de altitude. E então era a estratosfera. Qual é a camada mais extensa, alcançando 500 quilômetros? Ar escasso, absorve muita radiação, acima de 1000 graus Celsius lá. É a camada mais quente. Que camada que era essa? Muito extensa. A termosfera. Lembra, termo vem de temperatura, de quente. A próxima, camada mais próxima da crosta, onde se encontra o ar usado na respiração. Ela é composta basicamente desses gases que a gente já conhece, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, e pode atingir 17 quilômetros nas regiões tropicais, mas ela é mais fina nas regiões polares, que é a troposfera, que é a primeira camada. 800 quilômetros, ou seja, muito longe. É composta basicamente de hélio e hidrogênio, porque são gases leves, lembra? Muito levinhos. Ela já nem existe gravidade lá, e aí esses gases se desprendem com facilidade onde estão satélites, telescópios ao redor da Terra. Que é a exosfera. Exo vem de exit, de saída, né? De êxodo, de sair mesmo. E a altura de 80 quilômetros, por ser muito fria, com temperaturas de menos 100 graus. E essa aqui era a mesosfera, tá bom, pessoal? Então, essa é a correção da nossa lição de casa da semana passada.